Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar do exame físico da cabeça e do pescoço. No vídeo passado nós demos uma introdução breve ao que era exame físico, qual era o objetivo do exame físico, vimos os métodos ou as etapas do exame físico. E por hoje nós vamos falar do exame físico da cabeça e pescoço, que é um tema muitíssimo importante. Quando o paciente chega, a primeira coisa que você faz é olhar ele, olhar o rosto dele. Então, vamos para o vídeo. Exame físico da cabeça e pescoço. Cabeça. A primeira coisa que você tem de saber é que a cabeça ela está dividida em duas partes, o neurocrânio e o viscerocrânio. Então, o que é que vamos observar no exame físico do neurocrânio? Neurocrânio, a primeira coisa que você tem de fazer é olhar o cabelo do paciente. Você vai olhar a textura do cabelo, a implantação, como é que está a coloração, vai ver a forma do cabelo. E vai observar a parte do couro cabeludo, onde vai ter que identificar lesões. Pode estar normal, pode não ter lesões. Se você encontrar, vai mencionar ou vai fazer a evolução ou a anotação de enfermagem. Vai observar também se há presença de crosta, e isso estamos diante da inspeção. Vai observar ou inspecionar se há presença de cicatrizes. Vai ainda inspecionar para ver se há presença de pediculose ou seborreia. Estamos juntos? E terminada a inspeção naquela região, você vai seguir para a palpação. O que você vai buscar na palpação? Na palpação você vai buscar o abaulamento daquela região, vai buscar para ver se há presença de edemas ou outro hematoma naquela região, e vai apalpar, ver se o paciente vai referir alguma dor. Então, no neurocrânio, são esses procedimentos que você vai realizar: inspeção e apalpação. E depois vamos para a fase. O que nós vamos ver na fase ou no viscerocrânio? É importante que primeiramente você tenha que observar o aspecto geral. Tem que observar o aspecto geral da pele da face, a coloração, a forma, e se o paciente apresenta uma expressão de dor. E ainda vamos ver o desvio de rima, que também é um aspecto muito importante, o desvio de rima, pois ele nos ajuda a diagnosticar algumas doenças, principalmente do sistema nervoso. Em caso de AVC, vai existir o desvio de rima ou paralisação de uma parte da face. E depois, a expressão da dor, que já mencionei. E depois de observar o aspecto geral da face, vai nos olhos. O que você vai buscar nos olhos? Nos olhos vais ver primeiramente como é que estão os olhos, vai ver se o nosso paciente, vai se perguntar se ele vê bem, para saber se a acuidade visual está normal, está diminuída ou tem alguma deficiência. Vai ver se o nosso paciente utiliza óculos ou lentes de contato. Vai ainda observar para ver se há inflamação ou processos infecciosos. Se existe aí uma inflamação ou processos infecciosos, no caso de conjuntivite, por exemplo, você vai observar. Vai ainda observar se há presença de oxoftalmia. Vai ainda observar se há ptose palpebral, que vai ser o aumento das pálpebras, ok? Depois, vais avaliar as pupilas. O que você vai buscar nas pupilas? É muito importante avaliar as pupilas, principalmente em um paciente que está em coma, por exemplo. É muito avaliado as pupilas a esses pacientes. O que vais ver se as pupilas estão fotorreagentes, e vais ainda observar a coloração e presença de algumas lesões. Aqui na fotorreação das pupilas você vai ver se as pupilas estão isocóricas, anisocóricas, ou se as pupilas estão com miose ou estão com uma
midríase. Mas o que é isso de isocórica? Quando as pupilas apresentam o mesmo tamanho. A pupila do olho direito e a pupila do olho esquerdo vão apresentar o mesmo tamanho. E anisocóricas, quando uma pupila é diferente da outra em relação ao tamanho. Isso acontece mais em casos de doenças do sistema nervoso, em casos de AVC e muito mais. E miose ou midríase. O que é miose? Miose vai ser a diminuição do tamanho da pupila. As causas delas podem ser fisiológicas ou patológicas dessa diminuição. Um exemplo de uma causa fisiológica para a diminuição da pupila, que é miose, é a exposição à luz. Quando você fica exposto a uma intensidade luminosa, a tua pupila tende a diminuir, ou seja, a contrair. Já a midríase vai ser o inverso, vai ser o aumento da pupila. Okay? A escuridão, por exemplo, quem está na escuridão, a tendência das pupilas é de aumentar, e isso é um processo fisiológico, você precisa saber isso. E existem processos patológicos também, e principalmente doenças do sistema nervoso que causam alteração na pupila. E vais também avaliar a coloração ou algumas lesões. Coloração das pupilas, elas podem estar hipercoradas ou hipocoradas. Mas o que você vai avaliar? Você vai avaliar as conjuntivas. A conjuntiva é uma região do olho que tapa, ele é transparente, mas que cobre essa parte branca dos olhos. Ela vai ajudar na lubrificação dos olhos para realizar o movimento das pálpebras e tem outras funções. E as escleróticas já é essa parte branca dos olhos que você quase vê em todo mundo, mas as conjuntivas são transparentes. E a córnea, que também é essa parte transparente, meio preta, ok? Então, isso que você vai avaliar. No caso de conjuntivite também, você vai ver que há uma alteração nessas estruturas. E em seguida vais para o nariz. Avaliou o aspecto geral da face, avaliou os olhos e agora vais para o nariz. Ok, uma coisa bem importante também nos olhos é você observar a coloração, né? Na coloração, os olhos eles podem apresentar-se amarelos, que é uma indicação de icterícia. Sabemos muito bem que a icterícia é um sinal clássico que apresenta um problema no fígado. E você também vai ver as mucosas, né? Você vai observar se elas estão hiper ou hipocoradas. Se estiverem hipocoradas, também é um sinal de anemia. Pacientes com anemia normalmente têm a mucosa hipocorada, porque houve aí uma diminuição dos glóbulos vermelhos. Ok, nariz. O que você vai observar no nariz? Que no nariz você vai observar a forma do nariz, o tamanho. Vai ainda observar se há presença de secreções. Caso você encontre presença de secreções, vai ter que ver o aspecto da secreção que você encontrar. Ainda vamos ver alguns casos. Existem inflamações na cavidade nasal. Em casos de pólipos nasais, por exemplo, você também vai fazer referência caso encontre isso. Ou se tem uma ou outra obstrução na cavidade nasal. E também deves controlar a ocorrência de epistase, ver se o paciente tem sangramento ali ou não. É muito importante avaliar isso. Agora já vamos para a boca. Depois de avaliar o nariz, vamos para a boca.